E aí, tudo bem? Aqui é o Igor Pinheiro do Inova Civil. Eu tô aqui com Alex Amarante. E aí, Igor? Alex? Beleza? E no vídeo de hoje a gente vai entender qual o grande vilão da inovação. Porque as construções civis brasileiras, elas se encontram num patamar tão abaixo quando a gente compara com outras engenharias. E o que acontece muito da construção tá tão lenta, esse desenvolvimento, esse sentimento de que não progride, que não melhora. Então é isso. Se você gostou da ideia e concorda com isso, já deixa o seu curtir e roda a vinheta. Bora lá. E Alex, então bora conversar aqui um pouquinho sobre inovação, sobre construção civil, porque quando eu estou passando de carro em obras, quando eu visito obras, eu vejo um amadorismo muito grande. Vejo que as obras parecem que é uma obra de 40 anos atrás, aquela tecnologia é a mesma que está acontecendo atualmente. Por que isso? O que acontece aí? Qual o embasamento que vem disso? Pois é, assim, eu diria que o grande vilão para a inovação na construção civil especificamente, que em outras áreas eu acho que varia um pouco, mas na construção civil é a cultura dos agentes de construção civil. Tanto os agentes privados como os agentes, digamos assim, públicos, tá certo? Cultura em que sentido? Por exemplo, você fez um comentário assim, eu acho que, você estava dizendo agora, né? Quando eu passo numa obra, quando eu visito uma obra, há 40 anos era a mesma coisa e bem, você está dizendo isso por ver fotos, né? Porque você não tem. Eu não tenho 40 anos. Mas eu tenho 47, apesar de que aos 7 anos não prestava muita atenção em obra, mas vi algumas coisas acontecendo. Com 7 anos de idade, eu via o cara cavando o chão, fazendo uma base de pedra, botando um tijolo com cimento deitado, os tijolos deitados com cimento, passando 2 ou 3, que eu achava que era um arame, né? Mas a gente sabe que são uns aços de bitola mais fina, com as tabuinhas, enchendo lá de cimento e pedra, aí depois botando um tijolo em cima do outro. Foi que mudou? Nada. É a mesma coisa. Pois é, mas aí por que isso não muda? E é interessante porque você e o pessoal que está nos assistindo, aqueles que tiveram a oportunidade de ir para o exterior, normalmente quem vai para o exterior vai a passeio e dificilmente vê uma obra, ou passa do lado da obra, mas não é a obra que está atraindo o cara, né? Que está atraindo são outras paisagens. Mas se alguém que foi ao exterior, você, por exemplo, se de repente conseguir puxar da memória, ou quem for a partir de agora e for observar, principalmente se puder entrar numa obra, eu já entrei em várias obras no exterior, desde obras menores como casas, até centrozinhos comerciais e obras grandes, né? Teve uma obra que eu visitei no ano passado, o orçamento da obra era $1 bilhão, para você ter uma ideia do tamanho da obra. E aí o que é que a gente vê em termos de cultura e como isso repercute em inovação? Eu me lembro que uma coisa que me chamou a atenção numa obra, aliás, praticamente toda obra que você for lá fora, obviamente lá fora eu estou dizendo nos Estados Unidos, Canadá, né? Assim, então, se a gente for para a África e tal, muda um pouquinho, mas muda bastante, né? Mas se a gente for para esses países aí, primeira coisa que a gente observa é o seguinte: existe tijolo sobre tijolo? Existe ainda. Mas você nota que tem um esforço tremendo para na parte interna, que é a maior parte das alvenarias, né, das vedações, você trabalhar com painel. Então a galera trabalha muito com painel. Então imagina uma placa, vou chamar de placa, uma placa de tijolo que eu tenho que colocar e quantas vezes eu tenho que fazer esse movimento para poder levar uma parede. Agora tu imagina um painel com mais de 2 metros de altura, com 1 metro de largura, quantas vezes eu vou fazer esse movimento para fechar essa mesma, digamos que fosse uma mesma parede, né? O mesmo projeto usando materiais diferentes. Então só um exemplo muito simples. Então a gente vê que é questão de cultura. Aí por que não usa? Aí vamos para alguns motivos normais, né? Porque como esse material tem N materiais, né? Principalmente na parte de instalações, tem muito. Eu me lembro que no ano passado, uma coisa que me chamou a atenção numa obra, que era um hospital. Era um hospital? Era um hospital. Que a tubulação de incêndio, ao ver aquelas mangueirinhas que parecem várias bolinhas, uma depois da outra, não tem umas mangueirinhas assim que às vezes você usa, né? Sim. A tubulação de incêndio, quando a gente estava passando, eu perguntei pro cara: o que é essa tubulação aqui? Que eu achei estranho, né? Tava sendo um corredorzão bem largo, aí aquela área técnica cheia de coisa e tinha essa mangueira. E eu achei que era de água, tipo água fria. O que é esse material aqui? O que é essa tubulação aqui?
Aí o cara olhou pra mim quase com um cara de espanto, né? Você é um mané que não conhece. É incêndio. Eu digo, putz, isso pra passar no Brasil tem meu irmão. Cabeça toda flexível, não sei o que, modifica. Vai tentar provar uma dessa aqui pra tu ver. Então, tem alguns motivos padrão que o pessoal dá para alguns materiais não serem usados aqui no Brasil. Um é o preço. Mas veja bem, o preço, e a gente sabe, se você não sabe, uma boa parte do que você paga na verdade é imposto. Ó. Então vai fazer um levantamento do que tu paga de gasolina, para ter ideia, por exemplo. Então, até remédio, vai ver quantos por cento de imposto tu paga quando tá comprando um remédio para tratar a sua saúde, né? Então, assim, vamos supor que houvesse um interesse de uma cultura de inovação na parte de indústria, né? Construção civil e outras. Meu amigo, uma ação simples seria mexer nos impostos. Muito simples. Por quê? Porque ia viabilizar trazer coisa de fora. Aí você pega e diz assim, não, mas aí se a gente trouxer coisa de fora, compromete a indústria nacional. Eu digo, não, tudo bem. Então vamos reduzir os impostos para a indústria nacional, desde que ela produza itens inovadores e não itens convencionais. Exatamente, colocando metas. Bom, então você ia estar estimulando a inovação, sem comprometer a indústria. Aliás, outra coisa, muito se fala quando se viaja no exterior e você olha obra de pré-fabricado, é uma obra mais seca, né? Aqui no Brasil. Muito, impressionante. E muitos questionamentos que pensam não se traz essa obra no Brasil porque a mão de obra do Brasil é muito barata. Então, por mais que sejam tecnologias, entre aspas, antigas, são usadas há muito tempo, ainda assim podem compensar mais do que trazer uma inovação. Como é que você enxerga isso? Realmente existe esse fator, que é um outro fator que precisa ser trabalhado, mas ele naturalmente já tem sido trabalhado ao longo dos últimos 15, 17 anos. E aí eu vou contar um fato histórico, que é o seguinte. A Revolução Industrial que a gente conhece, ela foi lá pelos anos 1700 e tal, né? Com a máquina a vapor do James Watson e tal. Beleza, foi isso que disparou a grande Revolução Industrial. Se eu disser que mais ou menos uns... Agora eu vou dar uma estimativa aqui de cabeça, porque isso não está muito fresco, mas... Se eu disser que mais ou menos uns 700, 800 anos antes de Cristo, um cara de Alexandria criou várias máquinas a vapor. Então, ele criou máquinas a vapor que fazia o seguinte, ele tinha como que um motor a vapor que era muito simples, ele tinha uma esfera, aí tu imagina essa esfera com duas saídas, uma virando no sentido em cima e outra virando no sentido contrário embaixo. Ele aquecia, aí o vapor começava a trabalhar, passava, né, subia, gerava pressão, ia pela canalização, aí essa daqui empurrava para cá e essa daqui empurrava para cá e o motorzinho começava a girar, o mais simples do mundo. E além disso, ele criou vários dispositivos. Por exemplo, ele criou um dispositivo em um dos templos lá, que eu não vou lembrar qual é o nome agora, da deusa lá, mas que era assim, meio que o sacerdote chegava lá na frente, diante do povo, aí dizia umas palavras, aí nisso era o tempo em que a água estava aquecendo lá embaixo, gerando vapor e pressão, aí tinha um conjunto de engrenagens, aí quando ele chegava mais ou menos em determinado momento da fala dele, as portas se abriam sozinhas. Um efeito especial violento, né? Legal. Vapor. Era Deus. Exatamente, era um Deus, né? Isso aqui é 2.700, 2.800 anos atrás. E aí veio um questionamento que é exatamente isso que você colocou. Pô, e por que então o negócio não bombou ali? Porque tinha escravo. A mão de obra mais barata possível era. Tem um custo de alimentação, vestimento e tal, mas era escravo, entendeu? Você não pagava salário, nada. Aí o cara era assim, pô, pra que eu vou gastar dinheiro com isso se eu tenho quem faça isso pra mim? É mais ou menos a mentalidade que existe numa região onde você tem mão de obra muito barata. Como historicamente foi no Brasil, mas não é tão mais, e como é em outros países, e é por isso que, se você for prestar atenção, existe uma correlação entre, digamos assim, desenvolvimento tecnológico, né? E, consequentemente, desenvolvimento socioeconômico e pobreza. Qualquer país que tem uma renda per capita muito baixa, não tem como ele ter um desenvolvimento tecnológico. E às vezes a gente confunde, achando assim, que não, eu não tenho uma renda per capita alta porque a nossa economia é fraca, porque nós somos um pouco desenvolvidos. Na verdade, isso é um ciclo, tá entendendo? Eu preciso partir em algum lugar do ciclo, qualquer um, mas é um ciclo, né? Como eu tenho uma mão de obra baixa, não estimula inovação tecnológica, porque eu não preciso. Inovação é um processo caro. Não tem como não ter determinados custos no processo de inovação. A gente pode até gerar algumas ideias, e existem iniciativas que são de baixíssimo custo,
Mas, no geral, não dá para eu criar um Tesla de baixo custo. Né? Vai criar um carro do Tesla, é um carro que exige um custo alto. Né? O pessoal envolvido é caro, os equipamentos são caros, as soluções são caras, até que elas entrem numa curva para ficar um custo menor. Né? Criar um app pode ser, entre aspas, comparativamente barato. Uma solução baseada em app é barato, sim, mas não dá para resolver, não dá para comer o app, né? Não dá para comer uma foto que o app traga ou eu vou ter que criar um app aqui que ele gera uma maçã tridimensional. Come agora? Não vai, não resolve. Então tem certas coisas que tem que ter um material no meio. E aí o material, ainda mais da inovação, vai ser caro. Né? Realmente é esse ponto. Só que aqui no Brasil é importante a gente observar o seguinte: se qualquer um de vocês entrarem agora no site da CEBIC e fizer uma pesquisa sobre custo de mão de obra, provavelmente vocês vão encontrar um relatório que mostra ao longo dos anos o seguinte: quando eu comecei, né, alguns anos atrás, algumas poucas décadas atrás, quando eu comecei, a gente sempre fazia a seguinte comparação no orçamento. Olha como era interessante. Você entregava um orçamento, aí o cara perguntava assim, dá um exemplo. Quanto foi o orçamento? 10 milhões. Tá. Quanto foi o que deu de material? 5 milhões. E mão de obra, 5 milhões. Volta, tá errado, pode fazer de novo. Como é que o cara sabia? Porque a proporção era 40% mão de obra, 60% de material, entendeu? Então se eu chegasse com o orçamento e dissesse, quanto foi o orçamento? 10 milhões. Quanto foi que deu de material? 6. E mão de obra? 4. Ah, deve estar certo. Passa pra cá. Se não, já voltava logo. Hoje isso começou já há uns 15, 17 anos. Essa curva que vinha, né, 40% aqui mais embaixo, 60% aqui mais em cima material, ela foi se aproximando e provavelmente talvez já tenha até trocado de posição. Então isso faz com que o empresário ele procure soluções para reduzir a quantidade de mão de obra. Por quê? Porque ficou mais caro. Então assim, o aumento do custo de mão de obra tem seu lado ruim, mas tem seu lado bom. Né? Tudo tem os dois lados. Só que a gente tem que saber trabalhar, porque aí volta a questão da primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta, né? Qual é o grande vilão da inovação? Continua sendo a cultura. Porque veja bem, a cultura é tentar fazer do mesmo jeito, tá certo? Se a mão de obra ficou mais cara, eu estou tentando encontrar alternativas para a mão de obra, mas a primeira alternativa é assim: eu quero, por exemplo, um pedreiro que saiba trabalhar de carpinteiro, sabe trabalhar de eletricista, sabe trabalhar de bombeiro. Eu não estou inovando, entendeu? Eu só estou mexendo para ter uma mão de obra, digamos assim, mais versátil, mas eu continuo pegando tubo e colando tubo numa conexão. Continuo pegando um tijolo com argamassa e botando um tijolo em cima do outro. Depois eu venho com mais argamassa ainda e taco por cima desse tijolo para fazer um acabamento. Então, eu não estou realmente inovando no primeiro momento, que é o que está acontecendo de uma maneira geral. Mesmo que você vá para uma empresa pequena, a empresa pequena está procurando que os seus funcionários, os seus operários, eles sejam até mais polivalentes, né? Que é o nome mais chique. Mas não necessariamente estão inovando. Isso. E aí a questão da inovação... quando a gente fala cultura, porque é o conceito de cultura? Cultura é algo que tenho eu, tem você e tem você também. Independente de onde você está, dependendo da idade que você tenha, dependendo do estrato social que você pertence. Por exemplo, carnaval é uma cultura. Todo mundo de alguma forma se envolve no carnaval, muito ou pouco. Até mesmo se você não gostar de carnaval, mas imagine o seguinte: durante o carnaval você vai para, sei lá, uma serra, você vai para um sítio, mas você está envolvido. Você curte o seu carnaval com aquelas pessoas que curtem do jeito que você curte também, entendeu? Então isso faz parte da cultura. Então quando eu digo que a inovação, o pior inimigo dela no Brasil é a cultura, exatamente porque é uma coisa que permeia. Então os órgãos públicos têm uma cultura que não favorece a inovação. Os reguladores dos impostos têm uma cultura que não favorece a inovação. Eu estou falando, obviamente, de uma maneira geral, né? Tem suas exceções, né? Os empresários têm uma cultura que não favorece a inovação e os funcionários também. Então, assim, todo mundo, de alguma forma, tem uma cultura que não favorece a inovação. E como muda? Aquilo que eu falei, né? Existe um ciclo, né? Alguém tem que quebrar esse ciclo. Aí, quem vai quebrar esse ciclo... Tem muitas iniciativas individuais. Se você for colocar na internet alguma coisa tipo assim, grupo de inovação da construção civil, aí vai aparecer um bocado de grupos de empresários ou de estudantes, de professores, de pesquisadores, não sei o quê. Ou seja, existem dezenas, se não centenas de iniciativas dispersas pelo Brasil.
mas não existe algo que aglutina. Entre no sistema, né? Isso, e faça com que a coisa funcione. Mas isso entra muito na cultura de construção civil, a cultura geral do Brasil. De certa forma é desse jeito. Então, cada vez mais é complicado a gente pensar em uma estrutura conjunta que consiga entrar nesse sistema dentro só da construção civil. É algo que deve ser trabalhado na cultura geral e não um específico. Isso. Para sair do amplo para ir para o específico. Aí vem um jogo de, entre aspas, de iniciativas, né? Iniciativa privada, pelo lado dos representantes dos empresários, já quem está falando da construção civil da CEBIC, por exemplo, dos Sinduscons, etc., e das áreas de governo relacionadas. Por exemplo, né? Então, assim, há um tempo atrás, o governo federal lançou aquele grupo de estudos BIM e tal, não sei o quê, aí criou uma regra para que a partir de 2021, 2022, as obras públicas começassem a trabalhar com BIM. Essa regra já foi pedida para ser adiada, né? Então, exatamente porque o pessoal, não, peraí, tal, não sei o quê, ainda mais nesse momento que está todo mundo ainda ressentido, né, do cenário econômico brasileiro. Aí pedia para ser adiada, mas no caso do Brasil, eu diria que só existem dois agentes que podem começar esse processo. O empresariado nas suas entidades de classe, no caso a CEBIC, e o governo federal. Eles dois, entre aspas, se batendo e chegando a um consenso. Essa iniciativa do BIM já foi um primeiro passo, mas é um passo tímido, né? É um passo que de certa forma fica muito dependente dessa retomada econômica e tal, etc. E muito dependente de uma batida de martelo firme do governo, tipo assim, não, a partir de agora realmente vai ter que ser assim, pronto. Olha, eu lhe garanto que a galera se virou. Se a galera se virou, eu concordo muito pior. O setor privado está disparando muito na frente de BIM do que do setor público. Sim. E esse descolamento de tecnologia do privado para o público não vai gerar algum malefício, alguma atividade maior do governo, porque, por exemplo, uma empresa que participa de licitação e não necessariamente ela utiliza o BIM, ela vendo que é possível economizar muito mais, como estão fazendo as empresas privadas, mesmo que não seja o governo pedindo, essa empresa não vai ficar com, não, a gente tem que aplicar o BIM para alavancar nossos resultados como a gente está enxergando no setor privado? Na média não. Algumas sim, mas na maioria não. Mas na média não, por conta de cultura? Sim. Ou por conta que não economizaria? Não, é por conta de cultura mesmo. É porque é o seguinte, existe uma tendência que a gente viu ao longo desses tantos anos aí nas construtoras, que é assim, cara, tem isso aqui que dá certo. Não, beleza, deixa os outros fazerem pra gente ver se dá certo mesmo, depois a gente entra. Entendeu? Então não existe muito pioneirismo dentro da indústria da construção civil, não. Entendi. Então, assim, poxa, tem um negócio muito bom que tá dando certo aí e tal, aí o cara olha, não entende bem o que é. Tem muita confusão com relação ao BIM, ainda, infelizmente, né? Principalmente, existe confusão em dois aspectos. Existe confusão de quem não procura entender bem, e existe a confusão de quem procura entender bem. A que não procura entender bem é porque o cara não entende direito o que é aquilo. Às vezes acha que é mais um negócio de joguinho, ou é uma coisa só de imagem, confunde isso com, por exemplo, maquete eletrônica. Entendi. E do pessoal que entende, tem a outra confusão, que é a seguinte: eu costumo dizer assim, eu morro de medo quando o diretor da empresa vai num evento de BIM. Por quê? Porque em vários eventos de BIM, tem alguém lá de uma empresa de tecnologia BIM, que comercializa ferramentas, né? Qualquer uma delas. Que é óbvio, o cara tá lá para mostrar tipo assim, o top do que o cara pode fazer, entendeu? Aí de repente ele tá mostrando lá, e eu costumo citar o seguinte exemplo, né? Aí o cara chega lá e diz assim, olha, tá aqui, você tá vendo esse modelo, olha isso aqui, essa obra e tal, aqui eu corto, vejo isso e aquilo, ela acontecendo ao longo do tempo, e quando eu aperto esse botão, sai aqui todos os quantitativos. Aí o diretor, eita pau, é isso que eu quero. Mas peraí, ninguém explicou para ele que para chegar no clique desse botão, teve dezenas, centenas de horas para trás de preparação para dar o clique no botão, entendeu? Aí isso começa a criar confusão, por quê? Porque algumas empresas que tentaram implementar BIM, houve uma certa frustração. Por quê? Porque a expectativa do cara estava lá em cima,
e ninguém explicou para ele como é o processo para chegar lá em cima. Aí ele começa aqui embaixo achando que vai ter um resultado lá de cima. Não vai acontecer. Então isso é um grande motivo de muitas empresas quererem implementar o BIM e simplesmente desistir. E não ter dado certo. Porque ele não definiu o nível de maturidade da empresa dele para realizar a implementação. E não fez um plano de implementação. Perfeito. Então, Alex, prazerzão te ter aqui. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei, deixe seu comentário, que é sempre importante para divulgar mais esse vídeo e, de certa forma, patrocinar aí a execução desses vídeos, que é justamente a sua visualização, o seu engajamento aqui. Então, muito obrigado por assistir e até uma próxima. Até mais. Tchau.